Se você é um corredor que já tem alguma experiência, eu aposto que você já se comparou, já viu postagens de outros corredores na internet e perguntou como que essa pessoa consegue correr tanto, corre tão bem e eu às vezes tenho dificuldade. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Remy, esse canal é Forte seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de comparação, sobre aquele treino que acaba não acontecendo da maneira que a gente desejou, aquela corrida que a gente não encaixa. É bem normal e já deixo aqui que eu não acho certo postagens de corredores, de influencers, assim como se o mundo fosse perfeito, como se fossem infalíveis, como se fosse a coisa mais fácil do mundo manter rotina de dieta, manter rotina de treinamentos, como se todo treinamento fosse pleno, que desse o máximo, aquele mundo utópico perfeito. E a gente sabe que na realidade não é assim. Tanto que aqui no canal, no Instagram, procuro colocar a minha rotina, expor meus sucessos e expor quando as coisas não acontecem conforme o planejado. E muitas vezes não teve nenhum grande imprevisto, simplesmente as coisas não saíram. Então vamos usar como exemplo o que aconteceu agora recentemente, tanto nas maratonas Majors de Boston como de Chicago. Foram duas provas que tinham corredores, talvez dos últimos anos foram as provas mais fortes. E talvez o que chamou mais atenção não foi nem a vitória, a performance dos campeões, mas foi a, entre aspas, derrota, o fracasso de dois medalhistas olímpicos e os dois recordistas da maratona, que foi Eliud Kipchoge, que correu em Boston, e Brigid Kosgei, que correu em Londres. Então quem acompanhou a prova em Boston viu que o Kipchoge, que ele era o favoritíssimo a vencer a prova, acabou não indo tão bem. Ele ficou na sexta colocação, ficando ali em torno de 4 ou 5 minutos atrás do vencedor da prova. Ele fechou a maratona com 2 horas e 9. 2 horas e 9 aqui no Brasil, você ganha tranquilamente qualquer uma das provas que acontecem aqui. Então, a gente está falando da nata, elite, né? Então, 2 horas e 9 para esses corredores, super corredores, é correr mal, mas a gente sabe que na prática é dificílimo a gente fazer uma performance dessa. O que aconteceu com o Eliud Kipchoge? Tão importante para os seus concorrentes, além de vencer o status de vencer a prova, tinha o status de vencer o favoritaço, o melhor maratonista de todos os tempos, que era o Eliud Kipchoge. Então, na prática, eram corredores de altíssimo nível, né? O Kipchoge, ele tem se destacado, mas os adversários não são galinha morta, são corredores que treinam, que têm uma excelente bagagem. E qual que foi a ideia? Era meio que todos contra o Kipchoge. Tanto que no início da prova, o Kipchoge estava sempre na liderança, ninguém quis ultrapassar, então 90% do tempo ali, dos quilômetros iniciais, o Kipchoge estava sempre puxando a prova e os outros sempre ali na espreita. E isso já demanda um cansaço, porque Boston é uma prova mais pesada, ela não é uma prova tão rápida. Tem uma altimetria que você sobe e desce bastante, ou seja, é uma prova desgastante. Então, se você está puxando ali o ritmo, você tem que ter muita estratégia para dosar certinho, para não ir com muita sede ao pote. E ele ficou puxando a maior parte do tempo, não só porque ele queria, mas é porque os outros estavam ali, tipo, na espreita, sabe? Ali na defensiva. Mais ou menos ali pelo quilômetro 30, os corredores foram ali se hidratar e o Kipchoge acabou, por uma eventualidade, não conseguindo pegar a sua hidratação. Então ele já estava fazendo força para se manter ali na corrida, e seus adversários, percebendo isso, aproveitaram para apertar um pouquinho o ritmo. Poderia ser uma estratégia errada deles? Poderia, mas naquele momento eles estavam mais inteiros. E o que aconteceu? Eles se destacaram e eles acabaram abrindo bastante do Kipchoge. O Kipchoge acabou dando uma
quebrada no seu ritmo habitual, né? Como eu falei, ele foi super bem, mas para os padrões do Kipchoge ele estava abaixo e acabou segurando ali a corrida. Premiação são sempre os 5 primeiros, ele acabou chegando em sexto, muito louvável, né? Porque vários corredores, como já teria perdido ali a premiação, talvez teria abandonado a prova, até porque estamos falando de corredores profissionais, que eles trabalham para isso, né? Eles são remunerados para isso, então de repente abortar a corrida ali, ele teria mais tempo para se recuperar, para se preparar para uma próxima maratona, porque corredores profissionais correm 2 maratonas por ano, 3 no máximo ali, então daria um pouquinho mais de tempo ele de repente se preparar para mais uma ou 2. Parece que ele vai correr em Nova York também, que é ali no segundo semestre, mas enfim, então aconteceu isso com o Kipchoge. Ele talvez não estava preparado com a estratégia dos seus adversários, talvez não tenha estudado tão bem o percurso de Boston, né? Foi a primeira vez que ele correu Boston e não teve nada muito sério com ele perdeu um pouquinho ali, deu uma infelicidade de não pegar hidratação no quilômetro 30 e acabou perdendo a prova. Correu super bem, mas mesmo assim não foi suficiente, teria que ser hiper bem, ele correu bem, teria que ser super bem para conseguir vencer a prova. Lembrando que ele não enfrentou galinha morta, ele enfrentou adversários fortíssimos e acabou acontecendo isso. Falando das mulheres, como eu falei em um outro vídeo, vou até deixar o card aqui para vocês verem depois, quem tiver curiosidade, foi possivelmente a maratona feminina mais forte da história. Tinha corredoras incríveis, tinha campeã mundial, tinha medalhistas olímpicos, recordistas dos seus países, recordistas continentais, tinha muita mulher de qualidade. O masculino também estava forte, mas o feminino estava fora de série. E a nossa recordista, a Brigitte Kosgei, como era de se esperar, foi para tentar ir para as cabeças. Ela largou forte junto no ritmo, porém ela teve uma particularidade. Semanas antes da prova, ela tinha sofrido com uma lesão, ela estava se recuperando de uma lesão no isquiotibial. E ela, para a prova, ela não sei detalhes de como que foi essa recuperação dela, mas ela a princípio foi para a prova considerando que ela estava ok. Ela em entrevista falou que no aquecimento ela aqueceu tranquilo, não estava sentindo dor, ela estava se sentindo bem, mas nos quilômetros iniciais ela começou a fazer força para tentar acompanhar esse ritmo forte e a lesão apareceu, começou a aparecer as dores e ela foi obrigada a abortar a sua prova. O que eu quero dizer com isso? Se corredores profissionais de alto nível, que treinam a vida para isso, tem estratégia, tem todo uma equipe para ajudar eles, tem fisioterapeutas, tem os seus colegas de treinos, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem médico. Se até eles, até os recordistas, os melhores maratonistas do mundo têm os seus dias ruins, têm as suas infelicidades, às vezes tem que se deparar com uma lesão, às vezes simplesmente é um dia que não deu certo, se até com eles estão acometidos com esses problemas, imagine nós que somos corredores amadores, que às vezes a gente tem que se adaptar com compromissos, às vezes a gente não consegue treinar, uma semana ali a gente não consegue dar sequência. Então é plenamente normal que as coisas não dê certo, até porque corrida é um esporte individual, é você, seu corpo e sua mente. Você não tem, por exemplo, num esporte coletivo, futebol, vôlei, basquete, às vezes você está num dia ruim, mas os outros companheiros vão compensar e o seu time vai vencer mesmo você estando num dia ruim ou até mesmo num dia péssimo. Na corrida, um dia ruim seu vai acarretar em uma performance ruim sua e, consequentemente, você não vai ir bem. Então, há muita fantasia nas redes sociais, nesse mundo dos influenciadores, há muita coisa boa, com certeza, muita coisa boa, muitos conteúdos para inspirar. Mas,
sempre com o pé no chão, use esses conteúdos para se inspirar, cuide com as comparações. Comparações normalmente são perigosas, elas são mais maléficas do que benéficas. Você acha ali que existe um mundo utópico, que tudo está certo, que não existe problema ali, quando na verdade são seres humanos. Como eu falei, se Eliud Kipchoge e Brigitte Kosgei tiveram dias ruins, o que dirá nós, corredores amadores? Então fica essa reflexão aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, moçada, obrigado e até a próxima.